como se sentir mais sensual. Bom, meus óculos estão aqui incomodando um pouquinho, mas o que interessa é o que eu tenho para falar. Bom, como se sentir mais sensual? Como se sentir mais sensual, a galera aí do Instagram, né? Eu resolvi falar o que deixa essa mulher mais sensual, porque depois de conviver cerca de 10 anos com mais de 800 mulheres que passaram por mim, eu fui percebendo que muitas delas iam aos poucos mostrando essa sensualidade, né? E assim, conversando com algumas na última semana, né, até hoje, cerca de 9 dias, a gente percebeu, né, eu percebi, que na verdade essa sensualidade era uma coisa muito sutil, era uma coisa que era mais interna. E aí o que eu percebi? Que as mulheres, elas estavam se conectando, estão se conectando a partir de agora com sua essência. Então a gente percebe que na verdade essa sensualidade, ela é muito, muito, muito mais sutil e ela é muito mais profunda do que apenas vestir uma roupa provocante, de usar um batom, de fazer uma roupa mais, nem uma roupa, de colocar, como que eu posso dizer? De usar expressões mais provocantes, porque muitas vezes essa provocação, ela deixa de ser a sensualidade para ser a sexualidade. O que há de mal nisso? Mal nada. Mas na verdade, quando a gente pensa em sensualidade, a gente pensa mais em prazeres dos sentidos. Prazeres dos sentidos, sim. O que é uma sensualidade? É uma jogada de cabelo, é um sorriso diferente, é uma delicadeza, é eu ser mais retraída, mais tímida. E o que não é sensualidade? O que não é sensualidade é o que está na vertente que não é sensualidade, é o que está na vertente da sexualidade. E muitas mulheres acabam tendo esse tabu. Ah, eu não quero ser sensual porque isso me remete a ser sexual. Bom, vamos começar a fazer uma diferençazinha aí da sexualidade para a sensualidade. A sexualidade, como o próprio nome fala, está direcionada ao sexo. Que mal há? Nenhum. Mas na verdade o que a gente está tentando buscar é essa essência feminina que as mulheres estão muitas vezes repelindo, porque elas acham, se eu for sensual, eu vou despertar o lado sexual em outras pessoas, em um terceiro, e não é isso que eu quero para mim. Então muitas vezes o medo do proibido, o medo do tabu, por ter passado por outras situações que vêm até advindas da infância, muitas vezes faz essa mulher se trancafiar em uma caixinha e muitas vezes ela não mostra toda a potência que ela realmente é. E eu vinha falando em potência, exatamente, Thalita, a respeito do julgamento errado. A gente tem medo. A gente tem medo. Por quê? Porque a gente, ser sensual, não é direcionar toda a minha potência para o meu lado sexual. É muito mais que isso. É muito mais sutil e, ao mesmo tempo, é muito mais profundo. Então, assim, quando a gente começa a entender esse lado da sensualidade, esse lado da delicadeza, esse lado da profundidade, a gente começa a ter medo de ser sensual. E aí é interessante que olha quantas oportunidades a gente deixa passar por esse medo. A gente deixa de ser uma mulher mais corajosa. A gente deixa de ser uma mulher
mais forte, a gente deixa de saber aquilo que a gente realmente quer. Porque na verdade, o que acontece? Quando eu me ligo à minha essência, quando eu me ligo, tô botando a mão aqui, né, meninos, desculpa. Quando eu me ligo à minha essência, quando eu sou uma mulher conectada, olha só, eu tô falando aqui pro Instagram e eu tô falando aqui pro Facebook. Então, se eu baixar aqui a visão ou levantar a visão, vocês já estão sabendo que por que tá acontecendo isso, tá? Não é porque a Isabel tá tirando aí o olhar de vocês, não. Então, olha só. Então, quando a gente é uma mulher que a gente se conecta com essa potencialidade, a gente consegue ser mais você, ser mais a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer. E muitas vezes, aquilo que a gente quer não é o que a sociedade impõe. Aquilo que a gente quer, aquilo que nos nutre, não é o que o pai, o que a mãe, o que o marido, o que o irmão, o que qualquer outra pessoa queira. Aquilo que a gente quer, ser feliz, ser sensual, ser na sua essência, só você sabe explicar. O que é ser sensualidade e o que é ser felicidade para você que o outro não entende. O que é isso? Quanta oportunidade a gente deixa passar abrindo mão dos sonhos porque a gente não está conectado com a nossa essência. A gente deixa de influenciar outras pessoas que seriam... Quando eu falo influência, eu não falo de manipulação, tá? Eu falo de... Quando você descobre o seu brilhar, quando você descobre o seu ser, quando você descobre aquilo que você veio para ser ao mundo, você não se deixa manipular e, por consequência, você acaba inspirando mais e mais mulheres. E aí, assim, muitas vezes quando você consegue ter essa conexão com a sua essência, você vira inspiração, você não tem medo do julgamento. A Thalita estava falando aqui pra mim, Thalita linda, que saudade de você, tô te vendo cada vez mais linda e descobrindo que você tá descobrindo a sua essência. Eu tô percebendo, eu tô vendo aí a tua evolução, eu tô vendo em cada foto, né? É impressionante a tua mudança, esse teu descobrir sensual. Tenho acompanhado muito isso. É exatamente isso. É exatamente isso. É a gente se perceber de uma forma onde a gente não liga porque as pessoas vão pensar. Se eu quero pintar um cabelo, né? Teve uma pessoa que me falou ontem que disse que estava olhando para o meu cabelo, disse que passou 15 minutos olhando para o meu cabelo abóbora, né? E eu tinha medo. Eu tinha medo de pintar o cabelo, porque as pessoas vão pensar porque eu vou pintar o cabelo diferente, né? O que as pessoas vão pensar se eu resolver ir para a academia? O que as pessoas vão pensar se eu colocar uma roupinha mais provocante, um cropped? Você não tem mais idade para isso, né? Vai, né? Então, quantas e quantas vezes a gente tem medo de ser desejado? Eu percebi outro dia em uma palestra que eu escutei, eu ouvi uma palestra, mas na verdade era uma live, né? Que uma pessoa falava assim, gente, quando a gente mais se sente desejada, as mulheres, passa numa obra, né? Veste uma sainha e passa numa obra que você vai escutar um monte de elogios. Não, Isabel, imagina, eu vou passar numa obra, meu Deus, aí aquele monte de e vão ficar me olhando e vão ficar de fio e eu lá em casa, né? Cara, recebe, você é linda. E eles viram. E muitas
vezes essa beleza que você não consegue, que o outro que está dentro da tua casa não consegue mais perceber porque caiu na rotina, você vai perceber que pessoas que nunca te viram vão ver a tua beleza. Faz essa experiência, porque já aconteceu de uma amiga fazer isso, eu contei, e uma amiga disse assim: Isabel, nossa, como eu me senti desejada. E quando você consegue ser desejada, né, se receber esse desejar, aí você consegue mudar relacionamento dentro do trabalho, mudar relacionamento casal, mudar relacionamento na família, porque você consegue perceber essa forma diferente que você tem. Então olha só, quantas oportunidades você está deixando até de encontrar um novo amor, né? Até de encontrar um novo amor pelo fato de que você não aceita um elogio. Eu escutei outro dia uma pessoa falando assim: Isabel, eu não consigo, vou botar aqui, só um instantinho, opa, vamos lá. Então assim, quantas vezes você usou uma roupa muito legal, e aí você estava se sentindo linda, só que uma pessoa chegou e disse assim: nossa, que roupa linda. Aí você diz: ah não, foi bem baratinho. Aí você pinta o cabelo, você vai pro salão, você faz uma escova, você faz A, B, C. Aí a pessoa diz assim: nossa, tá lindo o teu cabelo. Imagina, tá até sujo. Aí a pessoa diz A, B, gente, recebe o elogio, recebe se merecer, recebe. Quantas oportunidades você começa a perceber quando você se conecta com sua essência. Isso é sensualidade. Se perceber mulher, se olhar no espelho e dizer assim: uau, né? A Juliana, eu tive um contato com uma entrevista com a Juliana Porto, que depois eu quero até que vocês olhem, né? Quem se sentir, né? Quem achar leve, quem sentir essa curiosidade, ela disse: nossa, até o espelho agora está apaixonado por mim. E quando você descobre essa força, essa coragem, essa beleza, essa magia que você tem dentro de você, isso é ser sensual. Isso é ser sensual e não é sexual. Olha só isso. Olha só isso. Olha a grande diferença. Olha a ponte que separa e ao mesmo tempo liga a sensualidade da sexualidade. O prazer consigo própria e o não receber do outro. Sabe o que acontece quando você se conecta? Quando você consegue se descobrir sensual, as pessoas notam. As pessoas notam. E aí a Thalita está dizendo uma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada no que a Thalita está me falando aqui. Já aconteceu do engenheiro achar eu bonita. Tá vendo? Quando acontece de você começar a se perceber, os outros notam. Os outros notam. O que está acontecendo contigo, Isabel? Teu cabelo está diferente? Você fez a sobrancelha? Você tá mais magra? Você tá mais gordinha? Você tá mais isso? Você tá mais aquilo? Aí eu muitas vezes digo assim: eu me descobri. Depois de 46 anos, de 3 filhos, eu me descobri. E demorou, mas chegou. Sabe por quê? Porque antes tarde que nunca, né? E aí quando eu comecei a descobrir, né, que a minha essência é que me deixava com esse brilho no olhar, com essa pele rejuvenescida, com esse cabelo incrível, com esse corpo que eu adoro, eu comecei a entender que essa era a minha sensualidade adormecida, ou então que eu ainda não tinha percebido, né? Sabe o que é mais interessante? É que antes de descobrir toda essa sensualidade, toda essa potência que eu tinha e que eu não entendia, ou que eu não aceitava, eu era medrosa. Eu era medrosa porque eu tinha medo de julgamento.
jornalista durante 20 anos, eu não tinha coragem de vir aqui, botar a cara no sol, dar a cara a tapa para dizer que sensualidade é bom, ser sensual é bom, descobrir a nossa essência é bom, descobrir que eu tenho uma força interna é bom. E eu tinha tanto medo de julgamento, do que as pessoas iam achar. E parece que é até brincadeira, porque muitas e muitas pessoas conviviam à minha volta e elas não tinham ideia de que eu tinha medo desses julgamentos, né? Então, quando a gente consegue entender isso, e quando eu consegui entender isso, eu comecei a perceber que eu era merecedora. E ó, vou mais além. Além de ser merecedora, eu podia. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: quantas vezes você diz assim, ai, mas eu não mereço aquele namorado, ah, mas eu não mereço isso, traz um presente, ai, não precisava. Percebe? E aí a gente começa a entender ser merecedor e a gente vai mais além, e a gente começa a ser egoísta e a gente começa a entender que a gente não é só merecedor, a gente pode. A gente pode. Você pode. Então hoje, quando eu recebo um elogio, eu não digo apenas obrigado, eu digo obrigada, eu posso, eu tô podendo. E quantas de vocês podem e não percebem isso? Quantas e quantas vezes vocês podem? E aí a pessoa diz mais uma vez, ah, Isabel, não, mas eu não mereço. Quantas pessoas você conhece por aí afora? Não, vou além. Você respira porque pode ou porque merece? Você respira porque pode ou você respira porque você merece? Você respira porque pode ou você respira porque merece? E aí as pessoas param, pensam e dizem assim, ai, eu acho que eu mereço. Ai, eu acho que eu mereço respirar. Impressionante é que elas param para pensar. Elas param para pensar. Oi, eu mereço? Eu posso? Quantas pessoas por aí afora você diria que não merecem respirar? Cuidado, não vão dizer nomes, pelo amor de Deus. Quantas e quantas pessoas vocês percebem que não merecem respirar? Mas elas respiram. Elas respiram porque podem. Então, que tal mudar esse conceito de merecimento para esse conceito de potência? Você respira porque pode. Você é bonita porque pode. Você é sensual porque você pode. Você tem tudo aquilo que você tem ao seu redor. O namorado, ou a casa, o emprego, porque você pode. Ah, Isabel, então quer dizer que eu não posso? Pode. Só descobrir. Só entender. Só buscar essa essência, essa conexão com a essência. A Sônia tá me falando aqui no Facebook, assim, eu sou muito medrosa. Meu sonho é aprender dança do ventre, e nessa pandemia eu comecei a ver uns vídeos do YouTube e comecei a treinar. Olha que lindo! Descobrindo a potência dela, que maravilha! Olha só, sabe o que é muito interessante? Que eu entrevistei outro dia uma moça chamada Juliana Porto, e a entrevista dela tá aqui no meu IGTV, aqui no Instagram. E ela disse que antes de se sentir essa potência, essa sensualidade, ela não se sentia bonita. E ela passou por 2 casamentos onde ela chegou ao ponto de dizer, nossa, quando as pessoas diziam que ela era bonita, que ela era sensual, que ela era isso, que ela era aquilo, ela ficava com raiva. Uau! Uau!
Como assim você recebe um elogio e você fica com raiva? Você fica com raiva de receber elogios? Ela tinha essa raiva. Tá lá no IGTV, se você se sentir à vontade, procura a entrevista da Juliana Porto. E aí depois disso, dela começar a se sentir sensual, dela começar a se sentir capaz, merecedora a essa potência, a essa sensualidade toda que ela descobriu que tem dentro dela, ela olhou e me disse assim: Isabel, hoje eu olho no espelho e eu disse assim, nossa, vai, confessa. Até você tá apaixonado por mim. Vai, espelho, confessa. Gente, eu ri, eu gargalhei. Porque é exatamente isso hoje que eu sinto. Aí, quantos de vocês não sentem? Quem de vocês não passa naquela loja que tem a parede de vidro, aí dá assim aquela olhadela com a vergonha? Ah, não tem de vergonha não. Eu tô com o espelho aqui do lado. A gente olha assim pro espelho e diz assim... Vocês lembram da Nazaré Tedesco? Ai, gente, eu não vou lembrar o nome da novela, mas o nome da mulher é incrível, porque ela pra mim foi uma das personagens mais incríveis e mais inspiradoras. Ela se olhava no espelho e ela dizia assim, gostosa, maravilhosa. Ai, gente, tinha outros adjetivos que ela dizia assim. Aí ela fazia assim, né? Então assim, ela se olhava no espelho e ela era. Ela, senhora do destino, ela apenas era. E ela dizia assim, gostosa. Aí ela dizia mais uma coisa assim, a cada dia que passa você tá melhor. Gente, eu bolava, porque eu queria ser a Nazaré Tedesco poderosa, porque eu queria ser a Nazaré Tedesco. Enquanto alguém queria ser a senhora do destino, eu queria ser a Nazaré Tedesco, porque ela era potência. Ela era sensual. Ela dizia mesmo, você é gostosa. E quantas de vocês não estão com essa coragem? Sabe, interessante que a Jéssica Romero, outra menina que eu entrevistei aqui no meu IGTV, ela dizia que tinha vontade de botar batom vermelho. Ok, tem gente que não gosta, mas ela gostava. O batom vermelho é hoje a marca dela. E ela dizia que muitas vezes era podada pela religião. Porque a religião não permitia, porque os pais não permitiam que ela colocasse para fora toda essa essência. E o marido. E eu tive isso do marido. Sabe, uma vez eu fui no carnaval, ainda existia o Jockey Club aqui em Teresina. Vivo denunciando a minha idade. Eu vou denunciar logo a minha idade, 46 anos, linda, maravilhosa, poderosa, a potência, tá? Que hoje eu me sinto. Então, com 3 filhos, um de 26, um de 19. Ai, gente, esqueci o nome do menino, meu Deus do céu. Um de 26, um de 20, um de 1 e uma de 16. Pronto, falei, rasguei, né? E eu gostava de carnaval, adorava dançar, e eu me recordo que uma vez eu tava no carnaval lá, tentando dançar. E aí, do lado, o marido fazia assim, chaqueta. Aí eu dizia, oh meu Deus, mas é do carnaval, fulaninho. E aí eu começava de novo. E eu doida, desesperada pra dançar, e dizia, chaqueta. E aí eu fui me aquietando, me aquietando, me aquietando. E deixando de ser essa potência. E quantas de vocês, como a Jéssica, deixaram de ser vocês? Por quê? A religião não permitia, os pais não deixavam, o marido não deixava, a colega da esquina, a vizinha que passava e dizia assim, vixe, e tu vai pra onde desse jeito, vestida assim? Eu vou pra onde eu quiser, porque eu posso. Eu vou pra onde eu quiser, vestida como eu quiser, da forma como eu quiser, porque eu posso. Aí eu vou falar bem baixinho, ó, porque eu posso. Mas eu também posso gritar, porque eu posso. Não é porque eu sou merecedora, é porque eu posso. Quantos de vocês ainda não descobriram que podem?
Olha só a Indira dizendo assim, eu já vivo muito isso, alguém podando a minha empolgação e felicidade momentânea e eu ficava envergonhada. Caraca, isso! A gente sente vergonha. A gente sente vergonha de ser a gente mesma. A gente sente vergonha de colocar uma unha roxa. A gente sente vergonha de colocar um batom vermelho. A gente sente vergonha de colocar uma saia curta porque passou da idade. A gente sente vergonha de gargalhar. A gente sente vergonha de dizer assim, poderosa, eu tô o máximo hoje. Cara, quantas de nós passou por isso? De ter vergonha. Vergonha de ser você. Vergonha de ser linda. Vergonha de ser capaz. Vergonha de ser a PPP que vocês vieram para ser nesse mundo. Quem não sabe o que é PPP me pergunta no direct, que eu não posso dizer que não. Mas olha, ser a PP potência, o último nome eu posso dizer. Algumas pessoas já me perguntaram o que é PPP. Você tem vergonha de ser a PPP que você veio para ser nesse mundo? É sério isso? Ai, gente, por favor. Então assim, quantas objeções você faz para que você não seja a PPP, essa mulher sensual que está bem dentro de você? Você tem medo, você diz que não tem tempo. Ah não, peraí, olha, eu vou no salão, eu até preciso ir no salão, mas eu já não tenho tempo. Ah não, sabe o que é? Ah, sabe o que é? Não, é porque fulaninho. Ah, é porque... E aí a gente vai deixando de ser prioridade na vida da gente. A gente deixa de ser prioridade na vida da gente. E quantas de nós está deixando de priorizar a nós mesmas? Ok, gente, eu sei que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem marido, que tem isso, que tem aquilo, mas e você? E você? Olha, tá vendo? Diva também se empolga, tá? Diva também se empolga. Diva também joga o microfone, o fone de ouvido lá na estratosfera. A gente começa a colocar pedras em cima da gente, em cima de ser a gente. Aí olha, a pedra marido, a pedra trabalho, a pedra filho. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que são pedras no caminho, por favor, metáforas, tá? Mas assim, ah não, peraí, eu vou no salão hoje não, é porque tenho que fazer tal coisa. Ah não, vou fazer minha unha hoje não, porque, ah não, eu não vou no médico. Ah, eu não vou... As pedras, tá? E eu apenas fiz alusão a outras pedras no sentido de às vezes dar prioridade para algumas coisas e depois você vai se destruindo, você vai se cortando, você vai se podando e aí sabe o que acontece? Você vai desaparecendo. E o lance do podar, né, que as meninas estavam falando aqui no Instagram, é impressionante. Olha só, você tem que ser certinho. Já pensou? Já? Lembra? Lembra quando você estava na escola que você queria correr? Eu tinha na minha escola, lá em Floriano, um bosque. Né? Lá no fundo da escola, lá no final, tinha um bosque e a gente adorava o bosque. Porque a gente subia na árvore e... Ei, pode não! Porque você tá de saia, e aí a menina tá de saia, não pode subir na árvore. Ei, não pode não, porque vai sujar a meia. Ei, não pode não, porque vai rasgar a blusa. Ei, não pode não. Você tem que ficar certinha, com o cabelinho de Maria Chiquinha, né? E tem que voltar para casa com o cabelinho todo arrumado, porque menina bonitinha volta com o cabelo arrumadinho da Maria Chiquinha para casa. Ela tem que ser comportadinha, ela não pode dizer palavrão, ela não pode. E aí quantas vezes também a gente se poda porque a gente não gosta do corpo, porque a gente não gosta da nossa essência. Quantas e quantas mulheres chegam para mim e dizem assim, eu queria fazer tal coisa, mas é porque meu corpo não permite. É porque eu já passei da idade. Por que isso? A gente vive hoje num mundo, meninas, mulheres poderosas e sensuais, onde a liberdade é o que há. A liberdade é o que há. Então esse não pode, vai me perguntar no direct o que é PPP. Vou voltar aqui.
O que esse não pode, talvez, esse não pode, esse não pode, esse não pode, vai nos transformando em mulheres que são desconectadas com sua essência. Por que que eu me desconecto? Porque eu escuto muito não pode. Porque eu escuto muito não pode. Você não pode ser bonita, você não pode botar batom vermelho, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar saia curta, você não pode namorar demais, porque mulher namoradeira não é mulher que não é para casar. Já escutaram isso? Não namora demais não, porque senão tu vai ficar rodada. E não pode fazer tal coisa antes do casamento, porque senão tu não encontra um marido. Né? E daí? E se eu não precisasse do marido? A gente, muitas vezes, é podada de tanta coisa que a gente nem percebe. E aí, assim, como encontrar essa sensualidade que eu tava falando lá no comecinho da live? Sabe como é que é o jeito errado? Quando a gente resolve agradar o outro e não agradar a si. Vocês estão percebendo novamente, né, que eu tô olhando pra cá e tô olhando pra cá. Quando você começa a tentar agradar o outro e fazer pelo outro, é o jeito errado. É o jeito errado. Vira uma sensualidade externa. Vira o não ser você. Eu tava falando outro dia, numa live aqui, e eu não vou me recordar com qual das meninas eu falei. E meninas é você, tá? Eu vou dizer meninas, não tem jeito, gente, não tem jeito. Eu fico falando menino o tempo inteiro, né? Mas esse é o meu vocabulário. Tá, vou tentar. Eu tava falando com uma mulher linda, poderosa, sensual aqui outro dia, que muitas vezes a gente quer ser o outro. A gente quer ser a mulher da TV, a gente quer ser magra como a fulana, a gente quer ser blogueira como a cicrana. Eu não sei se é cicrana, se é ciclano, o pessoal fala, eu vou chamar cicrana, tá? Que eu aprendi assim. Então, assim, a gente quer ser isso, quer ser aquilo, e aí, olha só, vamos falar de energia. O universo tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, eu vou rachar no meio e colocar só mulheres, 4 bilhões de mulheres. E aí eu quero ser a outra. Só que o universo, ele vive em equilíbrio, ele precisa de equilíbrio. E quando ele não tem equilíbrio, acontecem as catástrofes que a gente está passando agora, né? Catástrofes, enfim, outras situações, né? Olha só, quando eu sou eu consigo equilibrar o universo. Então por que eu quero ser igual a outra, ser a outra? Eu não preciso ser a outra, eu não preciso ser o outro para eu poder contribuir com o universo. Agora, quando eu quero ser como o outro me quer, como eu passei de quieta, aí eu fiquei quieta, aí a gente precisa vestir a roupa adequada, porque eu sou uma médica, eu sou uma dona de casa, eu sou uma senhora casada, eu sou uma advogada, aí eu preciso me portar como a sociedade me impõe. E aí quando eu começo a querer ser o outro e querer fazer pelo outro, aí a minha sensualidade, ó, buga. A minha sensualidade vai por água abaixo. O ser eu vai por água abaixo. Então esse é o jeito errado, quando você faz pelo outro. As próprias mulheres são preconceituosas umas com as outras. E que tal nós, JR Assessoria, daí eu não vou conseguir triscar aqui para saber teu nome, mas que tal a gente parar com o preconceito com a outra e a gente olhar para a outra com um olhar mais carinhoso? Porque quando a gente olha para a outra com um olhar mais carinhoso, a outra é o meu espelho. E se muitas vezes aquela loira incrível passa no Mercedes, aí você diz assim, roubou, tá com fulano ali que tá sustentando ela. Por que ela não pode comprar? Por que ela não pode ganhar? E se ela ganhou? É porque ela podia
não é porque ela merecia. Então vamos parar, meninas. Vamos parar um pouco e olhar com carinho para a outra, porque quando a gente olha com carinho para a outra, a gente está olhando para si com carinho. Sabe qual é o jeito correto de fazer o certo, de encontrar essa sensualidade? É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É olhar para si com carinho. Quando a gente olha para si com carinho, a gente consegue olhar para o outro com carinho. Quando a gente olha no espelho, eu falei hoje pela manhã com uma aluna minha, muito querida, e ela não tinha coragem de se olhar no espelho. Ela não tinha coragem de se olhar. E eu disse, olha, no começo vai ser doloroso. Olha com carinho. Porque a gente tem costume de passar, sabe o quê? Chega lá no espelho e faz assim. Passa um batom de coca verde assim. A gente passa de qualquer jeito. A gente não se olha no espelho. Se olhar no espelho é muito mais profundo. Se olhar no espelho é olhar para dentro de si. Quando a gente se olha no espelho, a gente percebe aquilo que é a nossa sombra. Para que você não quer olhar? Por que você não quer olhar? Por que te dói tanto? E se a casca da ferida precisar ser arrancada para que a gente possa passar o remedinho e ela simplesmente sare da forma correta? É porque quando a gente leva uma queda, a gente suja o pé, né? Suja o joelho de terra e a gente precisa limpar. O limpar a feridinha é o olhar no espelho e é ver o que está pegando, é ver o que está pegando, porque a gente às vezes nem sabe, dói, eu estou insatisfeita com isso, insatisfeita com o casamento, insatisfeita com isso, insatisfeita com aquilo. Que tal começar a tirar suas cascas? Que tal começar a tirar os seus véus? Devagar. Não precisa me dizer não. Não precisa me falar não. Isso é você com você mesma. Tranque a porta do banheiro. Vá lá, se olhe no espelho. Se olhe com carinho. Se olhe sem julgamentos. Porque muitas vezes a gente se olha no automático. Quantas vezes você parou para se olhar? Quantas vezes você parou para analisar quem você realmente é? Quem você realmente quer ser? Quem você veio para ser? A PPP que você veio para ser nesse mundo. Quantas vezes você parou? Sabe o que é o primeiro passo para que você possa descobrir essa sensualidade que é sua, e a sua sensualidade não é igual à minha, e não é igual a da Gisele Bündchen, e não é igual a da Princesa Diana, e não é igual a Madonna, e não é igual a da Beyoncé, e não é igual a da Anitta, e não é igual, e não é igual. A sua sensualidade é sua. A sua sensualidade é uma jogada de cabelo. A sua sensualidade é um olhar. A sua sensualidade é um sorriso. O teu sorriso. A tua sensualidade é um jeitinho que você faz com a mão. Essa é a tua sensualidade. Mas por que você não quer olhar para isso? Por que você deseja a sensualidade da outra? O primeiro passo é se olhar. Ok, não quero me olhar não, Isabel. Não quero me olhar não, porque eu não tenho coragem de me olhar. Teve uma moça que me disse outra vez que não tinha nem espelho na casa dela. Uau! Aqui é cheio de espelho. Vocês tiveram a ideia que quem já entrou aqui no meu estúdio sabe que tem um espelho enorme de parede a parede. Aqui é cheio de espelho, para que a gente se olhe. Mas se você não quer se olhar, toma um banho. Toma um banho. Vai lá, para debaixo do chuveiro. Fecha a porta do banheiro e analisa. Quem eu sou hoje? Aonde eu quero chegar? Se eu não me sinto sensual e feminina e é isso que eu quero, porque se é isso que vocês buscam, vocês estão escutando essa live aqui até o fim.
É isso que vocês querem. Então, se é isso que vocês querem, o telefone tá tocando, deixa eu desligar aqui. Opa, na hora da minha live? Como assim? Se é isso que você quer, é isso, por isso que você tá aqui até o fim. Toma um banho, coloca o pensamento em ordem. O que eu quero? Aonde eu quero chegar? O como nesse momento não vai interessar. Eu quero saber primeiro aonde eu quero chegar. O que seria interessante para mim? Eu quero largar minha profissão e eu quero ser tal coisa. Como eu larguei minha profissão de jornalismo, 20 anos de jornalismo, para virar instrutora de dança. E depois terapeuta. Era o que eu queria. Era onde eu queria. E onde você quer chegar? O que é interessante para você? Se sentir mais feminina e mais sensual poderia ser apenas colocar um batom vermelho que você diz que não gosta. Experimenta. Eu também não gostava, não. Se sentir mais feminina e mais sensual é mudar um cabelo que você nunca teve coragem. Porque a religião não permite, então você tem que deixar o cabelo lá longo. Eu adoro cabelo comprido, gente. Eu adoro cabelo comprido. Eu adoro me sentir de cabelo comprido. Eu acho que esse é o meu poder. Essa é a minha potência. Então eu prezo pelo meu cabelo. Mas se o seu cabelo é curtinho, a minha velha avó dizia assim, eu acho linda você de cabelo curto porque você tem um pescoção. Você fica empoderada. E quando eu cortava o cabelo curtinho, muitas vezes eu cortei chanelzinho aqui, ó. Ela dizia assim, nossa, eu te acho linda quando você tá com esse cabelo curto. E isso era o poder para ela, assim que ela me via poderosa. Qual foi a última vez que você comprou um batom, que você comprou uma maquiagem, que você comprou uma roupa para você? Qual foi a última vez? Isso é ser sensual, gente. Isso é ser sensual. Sensual é fazer aquilo que você quer. Sensualidade é fazer aquilo que você gosta. Ser sensual é se sentir bem consigo própria. Vocês achavam que tinha muito segredo? Pois é. Quando a gente se conecta com a gente, não tem segredo. A gente simplesmente é. A gente simplesmente escolhe. O que você escolhe pra você? Sabe o que é engraçado? Que muitas vezes a gente passa a vida inteira usando calça jeans. Não tenho nada contra, adoro a calça jeans. Mas a gente não se permite usar um vestido. Não vou botar vestido não, que isso é coisa de mulherzinha. Quantas vezes você experimentou colocar uma coisa nova? Se você quer ser diferente, por que você não faz uma coisa diferente? Coloca o batom vermelho e experimenta. Me conta no direct o que você vai fazer de diferente para você ficar diferente e para você descobrir essa sensualidade que é só sua. Eu estou dando só o primeiro passo. Eu estou apenas dizendo para você sugestões de como você conseguir descobrir isso. Eu estou apenas dizendo para você que você é capaz de mudar a tua frequência, de mudar o teu olhar, de mudar o teu sorriso, de mudar a tua luz, talvez só por um batom vermelho, talvez só por um corte de cabelo, talvez só por um banho bem demorado, onde eu possa colocar as minhas ideias em ordens e dizer, uau, era só isso que eu precisava escutar da Isabel. Era só isso que eu precisava escutar para que eu pudesse me sentir mais feminina e mais sensual. Eu deveria ter conversado com vocês aqui cerca de 30 minutos, mas aí eu me empolgo, né? É interessante que eu me empolgo e vocês ficaram aqui. Se vocês ficaram aqui, porque eu sei que foi contribuição. Então, se foi contribuição, né, eu agradeço. E eu sei que eu já consegui fazer a minha parte. Meninas, eu vou encerrando por aqui no Facebook e vou encerrar por aqui no Instagram. Amanhã de manhã eu vou estar aqui às 7 horas da manhã conversando com a Diva Linda. Se você entrou agora,
Eu tô fazendo isso todas todas as manhãs, às 7 horas da manhã. É cedo mesmo, porque quem é compromissado com você, quem é compromissado consigo, acorda cedo de manhãzinha cedo para ouvir tudo que essas mulheres lindas têm para dizer pra gente. E eu tenho conversado com mulheres maravilhosas, mulheres encantadoras, mulheres com uma história incrível e que provavelmente alguma de vocês pode se identificar com a história delas. Como é que foi a transformação delas de aquela mulher medrosa, a mulher que não se sentia feminina, nem sensual, nem bonita, nem poderosa, e hoje elas são essa sensualidade e esse poder. Dá uma olhada nas lives que a gente está fazendo aqui no IGTV, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço infinitamente e eu espero ter sido contribuição para vocês. Beijos!